Olá, queridos pastores e amigos. Estou fazendo aqui esse vídeo com intuito instrutivos para os meus amigos, pastores, amigos de ministério que labutam essa labuta que com certeza não é a das mais fáceis na terra, né? Mas o Senhor confiou a nós. Diz a palavra de Deus que há homens fiéis. E existem algumas coisas que nós aprendemos ao longo do ministério, ao longo do que trabalhamos. E há 6 anos pastoreando aqui a igreja de Água Quente, eu quero compartilhar um pouco da experiência que tenho e eu tenho certeza que servirá muito para vocês de forma instrutiva. A primeira coisa que eu quero passar para vocês é que nós precisamos, em primeiro lugar, cuidar da nossa casa. Nós temos que ter foco em nosso lar. A nossa casa é o local mais sagrado que existe. Não adianta a gente estar como pastores, cuidando de um monte de pessoas e deixar a nossa casa sem os cuidados necessários. Então, o primeiro lugar que precisa ser cuidado é a nossa casa. E essa é uma recomendação bíblica para aqueles que vão ser pastores. Esse é o primeiro ponto. Existem algumas coisas que nós podemos fazer que evita que os males que nós vivemos, eles sejam transferidos para os nossos filhos. E eu vou passar aqui o primeiro. O primeiro mal que nós devemos evitar na nossa casa é, enquanto estamos à mesa com os nossos filhos, tomando café, almoçando, jantando, ou mesmo com eles ao nosso redor, nós precisamos evitar falar mal. Fala mal da igreja, fala mal do trabalho, fala mal de irmãos, ou fala mal até mesmo de outras pessoas. Todas as vezes que nós reclamamos e falamos mal das pessoas próximo dos nossos filhos, os nossos filhos, eles irão absorver essas informações e essas informações serão para eles uma forma negativa de experiência na igreja. Isso faz com que os nossos filhos criem ressalvas e comece a adquirir um instinto de defesa, né? Então nós precisamos evitar, senão os próximos a nos causar dores serão os nossos filhos. Por isso, tenha cuidado quando for falar de alguém, quando for conversar sobre qualquer coisa a respeito da igreja e se os seus filhos estão em volta. Outro ponto, nesse aqui, num aspecto mais íntimo. Evite conversar sobre os problemas da igreja quando você for deitar. A nossa cama é o nosso local de intimidade. E nesse local de intimidade, nós precisamos preservar o nosso romantismo, o nosso amor, as nossas carícias. Esse local tem que ser um local de bem-estar e não de mal-estar. Por isso, evite falar sobre qualquer assunto que envolva a igreja, problema de igreja, trabalhos, quando você for deitar. Quando você for deitar, é hora de você estar com a sua esposa ou com o seu esposo. Então, observe bem. Isso são detalhes importantes que nós precisamos cuidar constantemente. Terceiro, é preciso saber e entender com quem nós estamos falando. Nem todos estão aptos para ouvir o que nós temos passado. Nem todos estão aptos para ouvir a respeito dos problemas que nós vivenciamos. Por isso, se você não escolhe bem as pessoas que irão lhe ouvir, você pode estar provocando mais um mal. Nem todos têm capacidade de entender você.
Nem todos têm a mesma intensidade pastoral. É preciso pensar nisso. Os problemas pastorais, os problemas que vêm até nós, eles são muito maiores do que a maioria daqueles que estão no rebanho. Então nós, muitas das vezes, precisamos absolver esses problemas e esses, bem prováveis, serão solucionados quando Deus nos ouvir. É preciso ter a prática de levar os problemas a Deus. Nós somos os sacerdotes. O problema do rebanho vem até nós e de nós a Deus. Quando o rebanho traz o problema para nós, nós não levamos para o próprio rebanho ou para outras pessoas do rebanho. Nós precisamos colocá-los na presença de Deus. Nós somos sacerdotes e Deus, Ele quer nos ouvir. Então, os problemas que vêm até nós, boa parte, a maioria deles, precisam ser levados a Deus e não a outras pessoas. É por isso que Deus te levantou como pastor, como pastora, para cuidar do rebanho de Deus. E Deus lhe deu autoridade e comunhão com Ele para administrar esses problemas. É preciso compreender cada um desses aspectos para evitarmos tanto o mal em nossa casa quanto o mal no rebanho do Senhor. Eu espero que nesse vídeo curto, pequeno e com essas poucas instruções, a cada um de vocês, pastores, amigos meus, mulheres de pastores, consigam entender, compreender e consigam crescer também nesse entendimento. Na maioria das vezes, quando ouvimos pessoas, a nossa resposta é o silêncio. É o silêncio, porque nem sempre temos resposta para as pessoas e nem autorização para respondê-las. Por isso precisamos observar bem com quem falamos, o que falamos e quem está nos ouvindo. Essas aqui são direções importantes, que se você conseguir de fato cumpri-las, você exercerá um bom ministério. Então que Deus os abençoe e com a graça de Deus em breve trago mais orientações para meus amigos, pastores, companheiros no reino de Deus. Deus os abençoe.